Ave Maria, bom dia, já aqui preparada para iniciarmos o nosso momento de oração de hoje até Sexta-feira Santa. Nós vamos ter 9 dias para esperarmos esse grande momento da Paixão de Cristo. E nossa live termina dia 22, dessa semana. Nós vamos finalizar a nossa live com a Via Sacra, o terço da Via Sacra, que nós rezamos toda sexta-feira, durante a quaresma. Mas você pode também rezar a Via Sacra no tempo comum, toda sexta-feira, nada impede, não é? É uma prática de devoção maravilhosa, que a gente contempla a Paixão de Cristo. Eu lhe convido hoje, a partir de hoje, a começar a contemplar também as dores de Nossa Senhora, até a Paixão de Cristo. Essa semana, pelo menos, as dores de Nossa Senhora, para iniciarmos na semana que vem a Paixão de Cristo. Já coloca aqui os teus pedidos de orações, que você quer alcançar, o que você quer pedir neste momento, a intercessão de Nossa Senhora para isto. Finalizamos nossa novena de São José ontem, foi o último dia. Você que foi à Santa Missa, à procissão, com certeza, sua graça está garantida, Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. A quaresma é um tempo muito cheio de conturbações, onde o inimigo age muito na vida da gente para que a gente não consiga chegar ao final e realizar o desejo de Deus, a vontade de Deus. Mas nós precisamos ser mais fortes. Nós precisamos ter força de vontade, decisão, Nós vamos falar isso hoje, sobre isso no Santo Evangelho. Então vamos iniciar nossas orações. Eu aqui já estou aqui, com o meu chazinho. Tenho certeza que daqui a pouco, daqui a pouco não, já começaram as orações da fraternidade. Mãe Eveline já está lá rezando com as irmãs, bem direitinho. E graças a Deus elas rezam por nós. São as nossas santinhas, As nossas santinhas que a gente tem no Carisma INSA. Mães espirituais de muita gente, Que precisa de muita oração em Ilhéus. Também nossas intercessoras. Um bom dia para você que está me acompanhando hoje, que está conosco. Tenha um bom dia, seja muito feliz, que as coisas todas deem certo. Então nós vamos iniciar nossa oração pedindo Nossa Senhora da Aurora, que possa nos ouvir, nos atender neste momento. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, o nosso Papa Francisco e todas as suas intenções, por nosso Bispo Dom Gregório Paixão, pelo Bispo Dom Valdemir, Dom Júlio, por Dom Rosalvo, Bispo de Itapipoca, e Dom Giovanni Cripa, Bispo de Ilhéus. Quero pedir por Dom Mauro Mantagnoli, que ele tenha saúde, paz, e que tudo fique bem. Quero pedir pela saúde e ministério de todos os sacerdotes do mundo inteiro, todos os padres que acompanham o Carisma INSA, todos os padres que deram o seu sim para esta vida em Deus. Quero pedir pelos religiosos, principalmente os religiosos de Ilhéus, religiosos que fazem parte do Carisma INSA e levam essa devoção de Nossa Senhora da Aurora ao mundo inteiro. Quero pedir
pelos consagrados do Instituto Nossa Senhora da Aurora, pelos membros que são leigos religiosos e consagrados, pelos vocacionados e pelos benfeitores de Maria, por aqueles que estão conosco, que vivem conosco essa graça de Deus. Nós vamos pedir também, humildemente, Nosso Senhor, que nos ajude hoje a fazer a sua vontade, a ficarmos livres do pecado. Quero pedir hoje pelo meu neto Eric e pela minha netinha Júlia, que Nosso Senhor resgate os dois, retire os dois desse sofrimento, que eles fiquem curados em nome de Jesus, que eles fiquem bem, que a Júlia não seja internada, que Deus providencie uma maneira também de eles terem pelo menos um plano de saúde e viverem uma vida digna. Que Deus me ajude nessa situação tão sofrida que nós estamos passando. Quero pedir por minhas netinhas também, Malu e Marina, que nada mais aconteça, tantas coisas já aconteceram, mas Deus é maior. Nessa quaresma pode ser que nós tenhamos passado por muitos problemas, muitas dificuldades. Creio eu que você também deve ter passado. Creio eu que você também enfrentou. Mas nós estamos vencendo o nosso propósito de estarmos aqui cedinho, todos os dias, rezando juntos. Que bom! E como foi bom essa decisão de acatar as inspirações interiores. Tanto eu, como vim fazer essa live, como você também, que está me acompanhando e rezando comigo. Que bom, meu Deus. Vamos pedir que nós alcancemos paz no coração, paz, conversão de todos os esposos, pelos filhos de todos que estão rezando comigo, pela venda da casa das pessoas que querem, que precisam dessa graça. Quero pedir hoje pelo Olinto, meu filho, que ele fique curado de todas as coisas, que ele possa caminhar conosco, caminhar com Jesus e não se afastar. Esteja sempre presente conosco. Por cada um que está aqui pedindo sua oração. No finalzinho eu vou ler cada pedido, na medida do possível, vou ler todos os pedidos. Deus vai nos trazer essa graça de alcançarmos a nossa prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate, sede nosso refúgio contra os embustes cilados do demônio. Ordem-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhes coisas vãs. É mal que me oferece, bebes tu mesmo teu próprio veneno. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vem, Senhor Jesus, o Salvador, aquele que é, aquele que era, aquele que vem nos livrar do maligno, em socorro aos homens que Deus criou imortais. Levanta-te, meu Deus, contra meus inimigos, e minha alma rejubilar-se-á em alegria por minha salvação. Ave cheia de graça, pelo Espírito Santo, livre do pecado, socorre teus filhos humilhados e contritos de coração, e nos alcance toda sorte de bênçãos espirituais. Ave cheia de graça, pelo Espírito Santo, livre do pecado, socorre teus filhos humilhados e contritos de coração, e nos alcance toda sorte de bênçãos espirituais. Ave cheia de graça, pelo Espírito Santo, livre do pecado, socorre teus filhos humilhados e contritos de coração,
e nos alcance toda sorte de bênçãos espirituais. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vem, Senhor Jesus, o Salvador, aquele que é, aquele que era, aquele que vem nos livrar do maligno, em socorro aos homens que Deus criou imortais. Levanta-te, meu Deus, contra meus inimigos, e minha alma rejubilar-se-á em alegria por minha salvação. Ave cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados e contritos de coração, e nos alcance toda sorte de bênçãos espirituais. Ave cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados e contritos de coração, e nos alcance toda sorte de bênçãos espirituais. Ave cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados e contritos de coração, e nos alcance toda sorte de bênçãos espirituais. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vem, Senhor Jesus, o Salvador, aquele que é, aquele que era, aquele que vem nos livrar do maligno, em socorro aos homens que Deus criou imortais. Levanta-te, meu Deus, contra meus inimigos, e minha alma rejubilar-se-á em alegria por minha salvação. Ave cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados e contritos de coração, e nos alcance toda sorte de bênçãos espirituais. Ave cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados e contritos de coração, e nos alcance toda sorte de bênçãos espirituais. Ave cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados e contritos de coração, e nos alcance toda sorte de bênçãos espirituais. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vem, Senhor Jesus, o Salvador, aquele que é, aquele que era, aquele que vem nos livrar do maligno, em socorro aos homens que Deus criou imortais. Levanta-te, meu Deus, contra meus inimigos, e minha alma rejubilar-se-á em alegria por minha salvação. Ave cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados e contritos de coração, e nos alcance toda sorte de bênçãos espirituais. Ave cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados e contritos de coração, e nos alcance toda sorte de bênçãos espirituais. Ave cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados e contritos de coração, e nos alcance toda sorte de bênçãos espirituais. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vem, Senhor Jesus, o Salvador, aquele que é, aquele que era, aquele que vem nos livrar do maligno, em socorro aos homens que Deus criou imortais. Levanta-te, meu Deus, contra meus inimigos, e minha alma rejubilar-se-á em alegria por minha salvação. Ave cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados e contritos de coração, e nos alcance toda sorte de bênçãos espirituais. Ave cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados e contritos de coração, e nos alcance toda sorte de bênçãos espirituais. Ave cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados e contritos de coração, e nos alcance toda sorte de bênçãos espirituais. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vem, Senhor Jesus, o Salvador, aquele que é, aquele que era, aquele que vem nos livrar do maligno, em socorro aos homens que Deus criou imortais. Levanta-te, meu Deus, contra meus inimigos, e minha alma rejubilar-se-á em alegria por minha salvação. Ave cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados e contritos de coração, e nos alcance toda sorte de bênçãos espirituais. Ave cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados e contritos de coração, e nos alcance toda sorte de bênçãos espirituais. Ave cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados e contritos de coração, e nos alcance toda sorte de bênçãos espirituais. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vem, Senhor Jesus, o Salvador, aquele que é, aquele que era, aquele que vem nos livrar do maligno, em socorro aos homens que Deus criou imortais. Levanta-te, meu Deus, contra meus inimigos, e minha alma rejubilar-se-á em alegria por minha salvação. Ave cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados e contritos de coração,
e nos alcance toda sorte de bênçãos espirituais. Ave cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados e contritos de coração, e nos alcance toda sorte de bênçãos espirituais. Ave cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados e contritos de coração, e nos alcance toda sorte de bênçãos espirituais. Ó Mãe Santíssima, estás em minha vida porque necessito de ti. Vem, serva do Senhor, traz a paz ao meu coração. Santíssima aurora de minha vida, acalenta minha alma em teus braços de Mãe dos céus. És a força de todos nós, teus filhos amados, reclamam tua presença, para dissolver todos os nossos pecados cometidos em virtudes e graças. És o meu templo milagroso em que nos encontramos com o bom Deus adorado. Então traz as bênçãos dos céus. Minha Mãe venerada e soberana, não somos dignos de nada, pois somos o pó, mas almejamos estar contigo nesta vida para alcançar a glória de Deus. Dou-te minha gratidão, infinitas graças, por teres aparecido tão suprema em meu caminho solitário e miserável. E agora sou todo teu, Maria, todo teu. Transforma tudo em minha alma, que não seja do agrado de meu Senhor. Organiza minhas palavras de um jeito que só a ti possam chegar, e que sejam compostas não de lamentações, mas de louvores e ações de graças, conjunto pela tua presença, trazendo-me o Salvador, que é o próprio Deus. Vem Maria, vem Nossa Senhora da Aurora. Tu és a nova aurora para os desvalidos de amor, humilhados de miséria e contritos de coração. Deixai que com tuas mãos eu consiga chegar aos céus, e que possa contemplar do mais altíssimo firmamento. Que teus olhos sejam meus olhos, teu coração seja o meu coração, e que com teu amor eu consiga dar um novo sim a meu Jesus, e começar agora uma nova vida. Amém. Pelas chagas de Cristo, pelo sangue derramado de Cristo, pela honra do nome de Jesus Cristo, salvai-nos, Deus. Pelas chagas de Cristo, pelo sangue derramado de Cristo, pela honra do nome de Jesus Cristo, salvai-nos, Deus. Pelas chagas de Cristo, pelo sangue derramado de Cristo, pela honra do nome de Jesus Cristo, salvai-nos, Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos falar sobre uma senhora. Deixa eu mostrar para vocês de quem que nós vamos falar. Vê se vocês adivinham aí. Se vocês já conhecem. Olha só. Com o seu manto cobrir ali sempre com Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar hoje sobre Nossa Senhora de Nazaré. Vocês já conheceram Nossa Senhora de Nazaré? Nossa Senhora de Nazaré, após o nascimento do menino Jesus em Belém, o que aconteceu? Eles tiveram que sair. Vocês lembram que Deus mandou um anjo para pedir que José saísse de lá, porque estava sendo perseguido o menino Jesus, queria matá-lo. Era Herodes Antipas, queria matá-lo, o rei Herodes. Queria matar Jesus, perseguia a Sagrada Família. Então o anjo apareceu, mandou que José saísse de lá. E teve eles, depois de um tempo, eles regressaram a Nazaré, né? Regressaram à cidade da Galileia chamada Nazaré. Segundo essa lenda, nessa mesma localidade, teria sido esculpida uma imagem de Nossa Senhora, uma imagem da Virgem Maria. Inclusive, nas escavações antigas dessa área, encontrou-se muitas imagens de mulheres com uma criança nos braços. Muitas mulheres, essas mulheres, de uma mulher com a criança nos braços, era a imagem da Virgem Maria. Alguns estudiosos acreditavam que essas imagens de Nossa Senhora com a criança nos braços, que foram encontradas nas escavações, eram para que as mulheres ficassem grávidas, né? Uma oração que as mulheres faziam para ficar grávidas.
E tem também uma árvore lá, eu estive lá, linda, que cai uma espécie de pó branco. É um pó branco. E esse pó branco é como se fosse um leite. E todas as mulheres que chegam nesse santuário, elas conseguem amamentar e ficam grávidas, lá em Jerusalém. Então, naquela época já, Nossa Senhora já era conhecida como aquela que intercede, que traz as graças de Deus. Desde o milagre das bodas de Caná da Galileia, que Nossa Senhora é muito conhecida, porque eles sabiam que Nossa Senhora era filha, era mãe de Jesus, e que Jesus tinha feito o milagre da transformação da água em vinho. Depois de um tempo, essa imagem, durante a perseguição dos romanos, no século IV, o monge siríaco entregou a imagem da Virgem Maria a São Jerônimo, imagem de Nossa Senhora de Nazaré, São Jerônimo, e a Santo Agostinho, e que permaneceu até o século VIII. Né? Após uma batalha dos turcos, foi escondida em terras portuguesas e por um abade chamado Frei Romano, que defendeu essa imagem durante muitos anos, muitos séculos depois. Foi encontrada em 1119, num abrigo de rochas do alto do Monte São Bartolomeu, nas proximidades de um município chamado Nazaré. Desde então, muitos milagres foram-lhe atribuídos e a devoção popular aumentou. Nossa Senhora de Nazaré foi trazida ao Brasil pelos jesuítas e há mais de 200 anos é cultuada a festa do Círio de Nazaré, no estado do Pará. O Círio de Nazaré é uma das romarias religiosas mais impressionantes do mundo, onde milhares de pessoas caminham 4 quilômetros em direção à catedral, saindo da Basílica de Nazaré, até a Basílica de Nazaré, onde é venerada o ano inteiro. Aqui a corda, ó, são pedaços. Eu guardei para entregar para vocês no retiro. São as cordas do Círio de Nazaré. Quando termina a procissão de 4 quilômetros, eles cortam em pedaços e distribuem aquela corda para as pessoas. Aquelas cordas são uma espécie de sacramental que traz a presença de Deus, a graça de Deus. Pois eu vou dar para vocês um pedacinho no retiro. Outra lenda relata que a imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi encontrada entre pedras e lodo, no tronco de uma árvore, pelo agricultor e caçador Plácido José de Souza, 1700, às margens do Igarapé, Murucutu. Tá? Ele a levou para casa, porém no dia seguinte a imagem era interessante, acontecia algo. Ele levava a imagem para casa e no dia seguinte a imagem voltava para o lugar de onde ele encontrou. Isso aconteceu por 2 vezes. E ele achava esquisito, como pode? Levava de novo a imagem para casa e a imagem voltava sozinha para o Igarapé, às margens do Murucutu. E aí então eles entenderam que ali era para ser construída uma capela de Nossa Senhora de Nazaré. Gostaram? Quem reza com Nossa Senhora de Nazaré também recebe a graça de ficar livre de perseguições, né? Perseguições que nós passamos no dia a dia. São muitas perseguições. Então é muito bom nós rezarmos com Nossa Senhora de Nazaré. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer,
vós os tornareis livres. Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vim junto do Pai. E vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amarias, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Palavra da salvação. Então, aqui quando Jesus fala de se permanecerdes na minha palavra, serei verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, é porque quando nós sabemos a verdade, não somos ignorantes, sabemos, temos conhecimento da palavra de Deus, nós recebemos a liberdade. Quem é livre não é escravo. E essa liberdade não tem nada a ver com poder político, uma nação ser escrava de outra nação, ou seja, uma nação ser submetida a outra nação, como por exemplo, a África é submetida à Inglaterra por muitos anos. Então, muitas vezes ela passou pela escravidão da Inglaterra, né? Os escravos que vieram os portugueses vieram para cá, escravizaram os índios brasileiros, né? Então, Jesus não fala de submeter-se uma nação a outra, ser escravo. Também não fala da escravidão de uma pessoa ser escrava de outra, não é isso. Jesus fala da escravidão do pecado. Quando você é escravo do pecado, você não é livre. Você é uma pessoa doente, adoecida. E o pecado lhe adoece. É uma grade que você se coloca por dentro e convive preso naquela grade, sem conseguir sair. E essa escolha é sua, não é de ninguém. Porque o inimigo, ele pode fazer uma sugestão, ele pode lhe sugerir, mas ele não pode lhe obrigar a seguir. Deus nos deu, graças a Deus, o livre-arbítrio, para nós decidirmos o que queremos fazer, o que queremos alcançar. Então, isto é próprio do homem, ter o livre-arbítrio. E quando aqui ele fala, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Ele fala da descendência de Abraão, desde a época de Abraão, a respeito dessa filiação, são palavras pesadas que eles dizem sobre a filiação de Jesus, né? Eles não acreditam que Jesus seja filho de Deus. Eles também não se colocam como filhos de Deus, como Jesus o é. Na cabeça dos judeus naquela época, eles eram filhos de seus pais e não de Deus. Jesus já fala outro diálogo. Jesus diz que é filho de Deus e foi enviado por Deus. E aqui, quando nós olhamos, a filiação a qual as autoridades judaicas se referem diz respeito às descendências. Eles reivindicam ser filhos de Abraão e não de Deus. A filiação a qual Jesus se refere é a comunhão nos mesmos princípios, no mesmo modo de ser, no que acredita, na mesma fé. É esta comunhão que Jesus fala. Quando você se diz filho de Deus, você tem que ter comunhão com Deus e comunhão com seus irmãos. Daí vem o mandamento máximo: amar a Deus sobre todas as coisas e a teu irmão como a ti mesmo. Aqui também, quando ele fala que o escravo não permanece numa família, se lembra de Agar e seu filho. Está exatamente
Eu até anotei aqui, Agar e seu filho Ismael. Está em Gênesis capítulo 21, versículo 8. Eles foram expulsos, mulher e filho. Por isso que nós temos aí essa geração dos árabes, muçulmanos e tudo mais. Acredita-se nisso, né? Agar e Ismael, Agar era escrava de Abraão, que foi dada por Sara, para que Abraão tivesse um herdeiro. Naquela época se fazia isso. Ela deu a escrava dela para coabitar com Abraão e ter um filho. Mas depois a Sara ficou grávida e teve um filho, pela graça de Deus. E aí não se aceitou mais o filho de Abraão, Ismael. Eles foram expulsos, né? E eu me lembro que no meio do deserto, passando fome, e já à beira da morte com seu filho, ela pediu ajuda a Deus, porque ela estava sem saber o que fazer. E Deus também olhou para ela, fez nascer uma fonte e cuidou do filho. Então existe essa geração, e não é cristã, mas é filha vem de Ismael, filho de Agar, escrava de Abraão. E aqui quando Jesus fala, então ele diz, o filho permanece na casa eternamente, mas o escravo não, ele é expulso, né? O escravo pode ser vendido, pode ser dado, né? Então, quem é o filho? Jesus. Se você se acha filho de Deus, você vai permanecer na casa de Deus. Mas se você não acredita ser filho de Deus, com certeza será escravo do pecado e não permanecerá na casa de Deus. Quando você é filho de Deus, você faz as obras de Deus e não as obras do diabo. Ser filho de Deus é testemunhar Jesus no meio do povo, é fazer a vontade do Pai, é às vezes se dobrar para acordar de manhã cedo, não é? Rezar juntos, mesmo sabendo de tantos empecilhos e de tantos problemas, e às vezes o corpo ao quebrado, e às vezes a gente querendo dormir um pouco mais, mas a gente se lembra quando reza que tem alguém precisando de nossa oração. Sempre existirá um filho precisando de uma mãe, um neto precisando de uma avó, um marido precisando da esposa, o esposo precisando da esposa, entende? A esposa precisando das orações do marido, por aí vai. Então, às vezes a gente cumpre tantas coisas difíceis através da nossa fé, que Deus nos ouvirá pela penitência e oração, como tantas vezes Nossa Senhora faz as suas aparições e nos leva a isso. Temos também essa questão do adultério, né? Esse adultério. Aqui, esse significação de adultério é porque nós nascemos, nós não nascemos do adultério, temos um só Pai, Deus, né? Se Deus fosse vosso Pai, certamente me amarias. Então, eles querem dizer que não eram filhos de outros ídolos, né? Porque o povo, às vezes, rezava, principalmente os romanos, aquelas ladainhas, os gregos, muitos rezavam com ladainhas, com vários deuses, aí repetiam palavras, vários deuses e tudo. É isso que Jesus condena, é por isso que Jesus condena a repetição de palavras. Não é que ele esteja condenando o texto que nós rezamos das Ave Marias, não. É porque naquela época se rezavam para vários deuses e se dizia o nome de vários deuses para que, com medo de aquele Deus que a gente não falar, ele viesse nos condenar. Então, isso era prática dos que acreditavam em outros deuses e eram chamados de adúlteros, porque traíam a fé. E Jesus diz, se você é filho de Deus, você vai amar Jesus. Então, eu finalizo o evangelho de hoje dizendo isso para você. Se você é filho de Deus, vai amar Jesus. Se você não é filho de Deus, você vai odiar seus irmãos. Você não vai ser alguém que vai comungar, viver junto. Você vai constantemente criar contendas, brigas, intrigas, confusões, né? E isto não é correto. Às vezes a gente provoca o irmão. Vou dar um exemplo para você. O Instituto Nossa Senhora da Aurora é dividido em vários setores, Então eu tenho
digamos que a Sheila cuida de muitas coisas dos membros. Tabela de criação de tabela para serviço, escalar e tudo. O Antônio já trabalha na cozinha, né? E já cuida de todas as refeições nas ermidas de orações, certo? Tanto o que é servido na lanchonete, quanto é feito na cozinha. O que acontece? Digamos que a Sheila saia da sala dela e vá cozinhar alguma coisa na cozinha do Antônio e mexa, né, em alguma coisa e faça uma bagunça lá na cozinha, de que ele deixa sempre arrumada, bem arrumadinha. Todas as vezes que termina a ermida, a cozinha tá impecável, limpa, arrumada. E digamos que o Antônio vá até a mesa da Sheila e faça uma confusão e tire tudo do lugar, se utilize do computador, de tudo, e faça uma confusão. Isto é falta de respeito para com o irmão. Você não respeitou o lugar do trabalho do irmão. Entende? O lugar onde ele trabalha. Colocando as coisas fora do lugar, fazendo coisas fora do que deveria fazer. Isso é falta de respeito com o irmão. Por causa de uma besteira dessa, poderia muito bem Sheila brigar com Antônio, Antônio brigar com Sheila. Porque aí o inimigo vai agir. Outro exemplo. Eu trabalho todo dia com esse computador. Aí vem alguém, se utiliza, leva o computador e tira do lugar. Aí aquela pessoa, quando chegava, cadê o computador? Quem tirou o computador daqui? Por que fizeram isso? Não é? Então lá vai a confusão, lá vai a contenda, lá vai a briga. Eu estou dando pequenos exemplos de coisas simples, mas tem coisas muito piores, muito piores. E por causa disso o inimigo provoca bastante confusão. E não somos nós, é o inimigo que fica sugerindo. Se nós cairmos na sugestão dele, é que a confusão começa e a briga começa. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Quero rezar aqui por Lúcia, sua saúde, serva Edith, obrigada, Paulo Bem, Thelma Dias, Mônica Trincado, Roseli, Cristina Cláudio, Jamile, Lúcia, suas causas, oração de Fátima, fazer o catecismo hoje, né? Zeni, Graciara, Roseli, Mariana, Lúcia, Lucas de Marias, Lúcia, Leila, Gustavo, Aurineide, conversão dos filhos, Aline Gurjão, Monalise, Thelma, deixa eu ver, Camila, seu casamento, Mônica Trincado, Dona Patrícia, Zeni, Laiane, Ana Cristina. Bom, então todas as outras preces eu vou fazer as orações. Que Deus lhe dê a graça da conversão, eu espero que, se você não alcançou ainda a graça com São José, mas eu tenho certeza que vai alcançar, em nome de Jesus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que o manto da Virgem Maria nos cubra e nos proteja de todo perigo. Que São Miguel, São Gabriel e São Rafael lute em nosso favor. E que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos cubra e nos cure de toda doença. Fiquemos em paz, que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos.